Bem-vindos mais uma vez à aula do dia 7 de abril, da disciplina de cálculo 4 do Cefet Campus Curvelo. Olha só, pessoal, primeiro, eu acabei não conseguindo ainda gravar o vídeo, para a reposição da aula da semana passada, problemas técnicos eu não consegui fazer, mas tudo bem, de qualquer maneira, o que estava previsto era que a gente fizesse a discussão de dúvidas, considerando a matéria do segundo teste, da segunda prova. Tá? A matéria dessa prova vai ser basicamente de série de Taylor para frente. É claro que a parte inicial de séries acaba impactando, tem relação, mas os conteúdos mais especificamente serão cobrados a partir de série de Taylor. Então, série de Taylor, em particular a série de McLaurin, nada mais é do que uma série de Taylor centrada na origem. Os critérios para convergência, o raio de convergência, intervalo de convergência, a convergência nos extremos. Há séries de funções, com um fato um pouco mais geral do que a série de Taylor e McLaurin, tá? Bom, na série de Taylor, os polinômios de Taylor, na verdade, não são uma matéria em si, é basicamente a gente considerar as somas parciais, Então, ou seja, os polinômios de Taylor são partes, da série de Taylor, quando você considera, ao invés da série, até um determinado grau. Então, sei lá, o polinômio de Taylor de grau 7 é você pegar a série de Taylor até chegar no x7. O de grau 8 até o x8, e assim vai. Então, enfim, não é uma matéria exatamente, é só um approach diferente, ali dentro do mesmo conteúdo. Tudo isso depois a parte de série de Fourier, tá? Então, a ideia hoje era tirar dúvidas especialmente sobre a parte de série de Fourier, porque eu acho que essa parte de série de Taylor e McLaurin a gente já trabalhou mais, já tirou mais dúvidas, já exercitou um pouco mais. Então, era basicamente a gente tentar trabalhar um pouco, dar uma geral aí nessa parte de série de Fourier, tá? Eu postei no SIGA uma lista de exercícios de preparação para a prova. Vocês chegaram a ver? O pessoal tentaram fazer? Tem dúvidas? Como é que está isso? Eu ainda não fiz porque eu estava fazendo a de álgebra. Entendi, Mariana. A Frederica, você colocou ela para que dia? Gabriel, não sei. Preciso confirmar. Foi no fim de semana, eu imagino. Tá. É porque eu não cheguei a ver, não, que tinha colocado. Às vezes foi falta de atenção minha mesmo, então. Posso confirmar, porque vai que eu não coloquei também. Deixa eu confirmar que o cigarro estava meio instável. Mas deixa eu ver se dá para abrir ele aqui. Eu abri aqui agora e realmente não tem nenhuma lista lá, não. Não? Não. Ui. Eu também não Deu vi. algum problema? Tá, não tem problema, gente. É estranho. Eu confirmo lá depois, mas de qualquer maneira, eu deixei aqui já. A lista era essa daqui. A gente pode dar uma olhada nos exercícios, Ou uma parte deles e vocês podem ficar com a outra parte para treinar um pouco mais, tá? Bom, vocês estão conseguindo ver aí direitinho, pessoal? A visualização Sim. aí tá. Tem um errinho aqui que ficou no lugar errado, mas tudo bem. A ideia dos exercícios aqui é só servir como exemplos mesmo, das coisas que a gente já tinha discutido, tá? Então, nesse primeiro exercício, por exemplo, ele dá uma função, tá? Que a função f de x igual a 2x, definida num determinado intervalo, que é o intervalo de menos π até π, e fala que f de x mais 2π é igual a f de x. Então, eu vou só transcrever essas informações aqui na outra tela para a gente poder já trabalhar esses exercícios. Já desespelhou aqui. Então, olha só, gente. Nesse primeiro exercício, tá? Ele tinha falado o seguinte: f de x é igual a 2x para x entre menos π e π, e f de x mais 2π
igual a f de x para todo x. Bom, primeiro, pessoal, o que está sendo feito aqui é o seguinte. A gente tem uma função que, a princípio, estava definida só no intervalo de menos π até π. Tá? Só ver aqui se não está aparecendo, não, Dilson. É só para você, os demais alunos estão conseguindo ver a lista? Mas se você não conseguir também não tem problema, não. Desde que você consiga ver essa tela aqui, pelo menos. Senão aí complica. Tá, vamos ver se ele consegue resolver isso aí. Bom, o que eu estava dizendo é o seguinte, gente. A função ela foi definida de duas formas. Só colocar isso aqui no silencioso. A função foi definida da seguinte forma, tá? A gente tem uma definição da função no intervalo que vai de menos π até π. Aí foi falado que nesse intervalo de menos π até π, a função funciona como 2 vezes x. Isso seria uma função de primeiro grau. Então, ela vai ter como gráfico um segmento de reta, né? Sem preocupar muito aqui com a precisão do desenho, só para ter uma ideia, seria algo mais ou menos assim. Pronto. Se o problema só tivesse me falado isso, eu só teria o gráfico no pedaço de menos π até π, na variação, né, o x variando de menos π até π. Como ele me fala que f de x mais 2π é igual a f de x para todo x, ele está dizendo aqui, ó, que essa função f foi considerada periódica de período 2π. Significa, pessoal, que aqui a gente já tem um período completo da função. Olha. Eu já sei a definição da função num intervalo de tamanho 2π. De menos π até π a gente tem um tamanho 2π. E que, portanto, a partir disso ela vai repetir. Então, de π até 3π, a gente vai repetir esse mesmo gráfico. A fim de que ele passe por um lugar certinho, gente. Tá, mas a gente vai repetir esse mesmo gráfico. Ele vai ficar repetindo indefinidamente aqui para frente e lá para trás. Tá? A cada intervalo de tamanho 2π, a gente vai ter essa mesma repetição, essa mesma célula aí. Bom, o que é uma condição para que a gente tenha a série de Fourier? Né? Para que a gente tenha a série de Fourier, a função ela tem que ser contínua em pedaços, tá? Ou seja, ela pode ter descontinuidade, mas em cada pedacinho ela é contínua, isso acontece aqui. Ela tem que ser periódica, né? Ela tem que estar definida num intervalo de menos L até L e, a partir de então, repetir-se de forma periódica. Tá? No nosso caso, esse L seria o π. Como é que eu achei isso? É porque a função ela tem que estar definida, a princípio, para a gente calcular a série, num intervalo de menos L até L. Ela está definida de menos π até π, então o L é π. Tá? Bom, ok. Uma vez que eu identifiquei isso, né, eu já tenho acesso às fórmulas dos coeficientes da série, né, são as fórmulas de Euler-Fourier. Quais são essas fórmulas? Né? O AN é igual a 1 sobre L vezes a integral de menos L até L, tá certo? Da função f de x vezes o cosseno de nπx sobre L dx. E o Bn 1 sobre L, integral de menos L até L, do produto da função f de x por seno de nπx sobre L. Esses coeficientes são os que permitem a gente encontrar a série. Né? Como é que é a série de Fourier? Qual que é a cara dela? Qual é a relação dela com esses coeficientes? Né? A série é escrita assim, A0 sobre 2,
mais somatório de n igual a 1 até infinito. Aí, dos termos AN, cosseno de npx sobre L. Deixa eu tentar escrever menorzinho aqui para caber tudo na mesma linha, gente. Então, ela seria assim, a 0 sobre 2 mais somatório de n igual a 1 até infinito, usar n, cosseno de npx sobre L, mais bn, seno de npx sobre L. Tá? Então, esses ANs, BNs que apareceram ali em cima são os coeficientes que a gente obtém para substituir aqui, ó, e encontrar a série. Tá? A princípio, essa série é só uma série produzida pela função. A princípio, essa série não tem uma relação direta com a função, isto é, eu não posso dizer em 100% dos casos que essa série vai convergir para a função. Ou seja, que se eu trocar o x por um valor qualquer, x igual a meio, x igual a 0,8, x igual a π, sei lá, que essa série vai ser uma série numérica convergente que vai convergir exatamente para o f desses números que eu citei. Tá? Então, a princípio, eu não tenho esse resultado, né? Mas existe sim um resultado que trata dessa questão da convergência da série de Fourier, tá? Que é o teorema da convergência da série de Fourier, que fala o seguinte, ó, em certas condições, a gente consegue garantir que a série converge para a própria função. Quando? Nos pontos em que a função for contínua. Tá? Então, nos pontos em que há continuidade da f, eu vou voltar aqui para vocês verem que pontos são esses nessa situação, nesse caso, nesse exemplo, a gente percebe o quê? A função é contínua nos intervalos abertos de amplitude 2π, né, de menos π até π, depois de π até 3π. Em todos esses intervalos abertos, a função ela vai ser contínua porque ela coincide, olha, com uma função de... Opa, marquei o intervalo errado aqui. Ela coincide com uma função de primeiro grau, né? Então, ela é contínua, tá? Tipo, nesse intervalo aqui, ó, a função é contínua, ela funciona como 2x, 2x é contínuo. Mas se você olhar a função toda, definida ao longo de todo o conjunto de números reais, aí ela não é contínua em todo ponto mais. Aonde que ela deixa de ser descontínua? Essa aqui que a gente está tratando especificamente, né, pessoal? Ela deixa de ser descontínua nos pontos extremos dos intervalos, ó, no π, no menos π, tá? No 3π. Em todos esses pontos vai haver uma ruptura ali do gráfico, o que é indicativo de que há uma descontinuidade nesse ponto. E aí, o que vai acontecer com a série de Fourier? Ela não converge? Ela converge para onde? Resposta. O teorema de Fourier diz o seguinte, olha, nas condições que eu falei acima, né, antes, na verdade, supondo que a função f seja seccionalmente contínua, que ela esteja definida no intervalo de menos L até L, e depois seja feita a expansão periódica, né? Então ela passa a se repetir nos outros intervalos. Tá? A série de Fourier ela existe. A série de Fourier converge para a própria função nos pontos em que a função é contínua, e a série de Fourier converge para a média dos limites laterais em pontos de descontinuidade. Então, no x igual a π, por exemplo, que é um ponto de descontinuidade, ó, a série de Fourier ela não vai convergir para a imagem da função, ou seja, ela não vai convergir para o f de π. Para onde que ela vai convergir? Para o ponto médio dos limites laterais, isso é, para a média, para o meio do degrau que foi formado. Se aqui a gente tem descontinuidade, é porque formou um degrau, tá? Aí a série vai convergir exatamente para o meio, ou seja, ela convergiria exatamente para zero. Tanto aqui, quanto em qualquer um dos pontos de descontinuidade, nesse caso, a série vai convergir para zero. Bom, mas de toda maneira, pessoal, aqui não foi pedido isso, era só para encontrar, né, os coeficientes, para esboçar o gráfico, já fizemos, e depois encontrar a série de Fourier da função f. Tá? Como nosso objetivo aqui não é muito ficar gastando páginas e páginas fazendo as integrais, com os longos processos de integração, eu já coloquei aí embaixo qual que é o resultado da integral que eu vou precisar. Tá?
Então, tem aí essa dica. A integral de x, seno de kx dx, igual a menos x sobre k, cosseno de kx, mais x sobre k2, seno de kx, mais c. Isso é só para facilitar a vida e a gente não ter que ficar perdendo tempo, entre aspas, calculando a integral, tá? Usando os métodos de integração, tá? Bom, uma observação que eu queria fazer antes da gente começar os exercícios é com relação aos ANs nesse caso, tá? Os ANs são 1 sobre L, eles são 1 sobre L, né? Integral de menos L até L, da função f de x vezes o cosseno de npx sobre L. Tá? No nosso caso, o L é π, então no nosso caso, os ANs são 1 sobre π, integral de menos π até π, da função, que vale 2x, né? Vezes cosseno de npx sobre L, sobre π, perdão, npx sobre π dx. Então, olha só, o π vai cortar com o π, isso vai acontecer ali também com bn, e o AN vai ser apenas isso aqui, ó, 1 sobre π, integral de menos π até π, de 2x cosseno de nx dx, tá? Nós podemos fazer essa integral, também não é das mais complicadas, né? Usando integração por partes dá para fazer, ou se você pegar a tabela de integrais que tem ao final dos livros de cálculo, você também já acha a primitiva. Mas, nesse caso, eu queria chamar a atenção para uma particularidade que facilita bastante a vida nesse e em outros casos. A função 2x é uma função ímpar. E a função cosseno é uma função par. Quando a gente multiplica uma função ímpar por uma função par, o resultado desse produto todo é ímpar. Tá? Ou seja, é uma função tal que f de x é igual a menos f de menos x, ou se vocês quiserem escrever o contrário, f de menos x é menos f de x. O que faz, pessoal, com que o gráfico tenha uma simetria invertida com relação ao eixo dos y, tá? E a origem aqui. Então, essa parte aqui, ó, é igualzinha à parte de cima. E aí, quando eu integrar ao longo de um intervalo simétrico, que é o que eu vou ter que fazer, eu vou integrar de menos π até π, essa área aqui de cima vai ser cancelada pela área de baixo. Isso vai dar zero. Tá? Ou seja, quando a gente tem uma função ímpar, se a função f de x for ímpar, isto é, se f de menos x for igual a menos f de x, para todo x, e os exemplos mais simples de funções ímpares, gente, são o seno e as potências de expoente ímpar. X elevado a 1, x ao cubo, x à quinta, x à sétima, tá? Todas essas funções são ímpares. E quando a função é ímpar, todos os coeficientes do cosseno vão ser zero. Você só vai ter que calcular os bn. Tá bom? Então, toda vez que a gente tem uma função ímpar, tipo x, 2x, 3x, 5x, sei lá, qualquer múltiplo de x, ou x3, ou x5, ou x7, ou seno de x, esses são os exemplos mais simples de funções ímpares. Essas funções só vão ter a parte ímpar da série de Fourier. A parte ímpar é a parte que contém os senos. Então, todos os coeficientes a n são nulos. Tá? E da mesma forma, né, se você tiver uma função f de x par, isto é,
se f de menos x for igual a f de x, por exemplo, o cosseno é par, x2, x4, x6, x elevado a par, ou múltiplos disso, tá? Então, nesse caso, os BN são nulos, ok? Isso facilita porque diz que em determinados casos, se a função for par ou for ímpar, você só vai ter metade do trabalho para calcular a série. Ou você só vai ter que achar os ANs. Quando que eu só preciso achar os ANs? Quando só tem a parte em cosseno, quando a função é par. E se a função for ímpar, eu só preciso encontrar a parte em senos, ou seja, os BNs. Tá? Então, no nosso exemplo, como a gente tem aqui uma função que é uma função ímpar, que é a função 2x, tá certo? O gráfico, se a gente for olhar aqui, já dá para enxergar essa coisa da função ser ímpar, tá certo? Ela é ímpar, esse pedaço de cá, é exatamente igual ao pedaço que ficou faltando, só que de cabeça para baixo, tá? Então, a função é ímpar, tem uma simetria invertida aqui, e, portanto, ela só vai ter os termos BNs. Então, eu vou calcular os BNs. Ver se tem alguma dúvida aqui. Ah, ok. Tudo bem. Ah, entendi disso. Ok. Parece que houve algum problema, porque ninguém está acessando, ou eu não terminei de publicar, aí vou ter que ver depois, gente. Mas tudo bem, não tem problema não. Nós vamos fazendo os exercícios aqui, os que forem possíveis. Os outros eu já deixo postado lá e a gente pode ir tirando as dúvidas pelo Teams, tá? Ou posso também, como de todo jeito eu tenho que gravar um vídeo para reposição de aula, eu posso gravar o vídeo com a resolução do restante, tá? Não tem problema não. Então, voltando aqui, gente. O que nós fizemos até agora? Apenas a percepção, a análise de que a função que o problema deu foi uma função ímpar. Funções ímpares só vão ter da série de Fourier a parte em senos. É só vocês lembrarem dessa relação. O seno é ímpar, tá? Então, funções ímpares, a expansão delas em série de Fourier só contém os termos da parte do seno, não vai ter nada dos ANs. E se a função for para o contrário, ela só tem os ANs, os BNs são todos nulos. E se a função for nem par nem ímpar, que é o que vai acontecer na maior parte dos casos, né? Se você pegar, sei lá, x3 mais x2, isso não é nem par nem ímpar, tá? A maior parte das funções, gente, não é par e não é ímpar, tá? Aí o que vai acontecer? Aí ela vai ter a parte em cosseno e a parte em seno. E aí, de fato, você vai ter que achar os ANs e os BNs, tá? Então, a gente consegue economizar aí, fazendo só metade do trabalho, quando a função é par ou quando a função é ímpar, ok? Nesse caso, ela é ímpar, então, beleza, vamos calcular só os BNs. Fórmula do BN, né? 1 sobre L, o L é igual a π, integral de menos L até L, ou seja, de menos π até π, da função, a função é 2x, né? Vezes seno de nπx sobre L, ou seja, nπx sobre π, dx. A gente corta o π lá de cima. Então, fica com BN igual a... Eu vou colocar esse 2 aqui para lado de fora também, só para simplificar. 2 sobre π, integral de menos π até π, de x seno de nx dx. Tá? Bom, aqui tem uma outra propriedade da integral que também pode ajudar, que é o seguinte. Quando eu integro x vezes seno de x, x vezes seno de nx, ao longo de um intervalo simétrico, de menos π até π, tá? Como essa aqui é ímpar, essa outra aqui também é ímpar, essa outra aqui também é ímpar, gente, o produto de ímpar por ímpar vai ser par, tá? Como funções, quando a gente multiplica duas funções ímpares, o resultado é uma função par. E aí, se você quiser, para simplificar um pouquinho mais as contas, a gente pode integrar só de 0 até π, ou seja, só na metade do intervalo, e multiplicar por 2, tá?
Então, tem essa vantagem. Só para funções pares, ok? Tá? A integral de uma função par ao longo de um intervalo simétrico, se ela é par, um lado é igual ao outro. Então, essa área é igual a essa. E para não ter que integrar daqui até aqui, se você quiser, você integra daqui até aqui e dobra. Tá? Isso que eu estou usando. E para ter garantia de que eu não estou fazendo nada errado, eu estou justificando para você o seguinte, ó, o x é ímpar e o seno é ímpar. Produto de funções ímpares é par. Então, isso é par, ou seja, o lado direito é exatamente igual ao esquerdo. Então, calcular a área do lado direito é a mesma coisa que calcular a área do lado esquerdo. Portanto, calcular de menos π até π é a mesma coisa que calcular de 0 até π e dobrar. Se você fizer de menos π até π, não tem problema nenhum, tá? Dá um pouquinho mais de conta só. Mas não tem nenhum problema, não. Então, o Bn seria igual a 4 sobre π vezes a integral de 0 até π de x seno de nx dx. E aí eu vou usar a dica que o problema já deu. A integral de x seno de kx dá quanto? Isso dá menos x sobre k. Estou só pegando ali a informação que estava já na própria lista, tá? Mais x sobre k2 seno de kx mais a constante de integração. Então, olha só. No nosso caso, a integral é definida, então não preciso da constante de integração para nada, né? Posso considerá-la zero. Isso dá 4 sobre π. A integral, então, já vou pegar isso aqui, tá? E fazer a variação. Né? Então, vai dar menos x sobre n, cosseno de nx, tá certo? Mais x sobre n2, seno de nx, com o n variando de 0 até... com o x variando de 0 até π. Fazendo a substituição, começando com o π, 4 sobre π, que multiplica menos x sobre n, cosseno de nπ. Mais deixa eu só trocar aqui, eu esqueci de trocar o x, gente. Então, menos π sobre n, cosseno de nπ, mais π sobre n ao quadrado, seno de nπ. E agora a mesma coisa, só que trocando o x por zero, fazendo a diferença. Né? Então, quando eu trocar o x por zero, vai ficar mais 0 sobre n cosseno de n vezes zero, isso aqui vai dar zero, né? Mais 0 vezes 0 sobre n ao quadrado seno de n0, que também dá zero, então zero zerou tudo, tá? E o Bn ficou 4 sobre π vezes menos π sobre n. Quanto que vale o cosseno de nπ? A gente já discutiu isso da vez passada, isso é um alternador de sinal, isso dá menos 1 elevado a n, tá? E o seno de nπ, gente, como esse n é inteiro, né? Você está calculando seno de π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, isso dá zero. Tá? Então, o seno de nπ dá zero. Portanto, a gente já achou o Bn. Olha o que deu o Bn. Posso cortar esse π com esse. Ficou 4 sobre n. Tem um menos aqui que ficou sobrando, tá? Então, ficou isso aqui, ó. E aí eu posso conservar a base menos 1 e somar os expoentes. Então, achei os Bn's e, consequentemente, achei a série inteira. Né? Como é que vai ser a série de Fourier? Ela só tem a parte em senos, né? Como a gente falou, a função é ímpar. Então, ela não tem os termos AN. A gente costuma indicar, assim, f de x, um tio, né? Para indicar que ele está associado com essa série aqui, ó. De n igual a 1 até infinito. Dos Bn's, que são 4 sobre n vezes menos 1 elevado a n mais 1. Cosseno de nx. Opa, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui, gente. Deixa eu desbloquear isso. Pronto. Cosseno de... normalmente é nπx sobre L, tá? A fórmula. Só que no nosso caso o L é π. Tá? Então, melhor
Se o L for π, eu troco aqui por π, ó. Corto o π com π e aí fica melhor. Né? Até por isso que normalmente os livros colocam muito o exemplo com esse intervalo sendo de menos π até π, só porque simplifica um pouquinho a notação. O π corta e aí simplifica um pouquinho. Pronto, essa aí é a série de Fourier da função que foi dada. A função que vale 2x para x entre menos π e π, e a partir de então ela repete. Tá? O que eu queria observar aqui? Ó? Vamos fazer, por exemplo, a substituição do x por zero. Só para ver o que dá. Na série, né? Então, observação. Na série, se fizermos x igual a zero, o que dá? Como é que fica a série se a gente for calcular essa série para x igual a zero? Somatório de n igual a 1, de 4 sobre n, vezes menos 1 elevado a n mais 1, vezes cosseno de zero. Se eu fiz o x igual a zero, eu vou trocar aqui por zero. N vezes zero dá zero sempre. E o cosseno de zero vale sempre 1, né? Então, a série, ela fica igual a somatório de n igual a 1 até infinito, de 4 sobre n vezes menos 1 elevado a n mais 1. Tá? Bom, achei a série para o x igual a zero. Esse x igual a zero eu estou usando aqui como um mero exercício, né? Para além da lista, porque a lista nem tinha falado sobre isso. É só para a gente especular um pouco mais sobre o teorema. Aí vamos voltar lá para a definição da série para ver o que acontece. O x igual a zero, pessoal, é esse pontinho aqui, né? Que é um ponto em que a função é contínua. Então, se nesse ponto a função é contínua, pelo teorema da convergência da série de Fourier, a série tem que convergir para a função nesse ponto. Então, quando eu fiz o x igual a zero lá e encontrei uma série numérica, eu já tenho a informação de que essa série numérica que eu encontrei tem que convergir para zero. Isso aqui tem que convergir, ou seja, essa soma tem que ser igual ao f de zero, que é zero. Tá? Ok? Então, a gente ganha aí algumas conclusões numéricas sobre séries que a gente não teria antes. Se vocês lembrarem lá do que a gente fez em séries numéricas, a maior parte do tempo a gente se limitava a perguntar se a série convergia ou não. E quando ela convergia, a gente não perguntava para onde ela converge. Por quê? Porque, em geral, a gente não consegue dar essa resposta. Com as séries de Taylor e as séries de Fourier, a gente começa a ter mecanismos que possibilitem esse entendimento, né? Em determinados casos. Tá? Então, a gente começa a obter resultados numéricos para algumas séries quando elas são séries de Taylor ou de Fourier de algumas funções. Então, só para mostrar esse exemplo aqui, mas como tinha dito, o problema nem perguntou sobre isso não, tá? Já estou extrapolando ali o que foi solicitado no exercício, tá? Bom, agora temos um exercício 2, esse aí acho que seria... O que eu posso tentar fazer aqui também? Vou tentar fazer aqui o desenho, tá, gente? É uma função assim, ó. Entre 0 e 1 ela vale 1, depois ela passa a valer 0, aí fica uma unidade valendo 0, depois sobe, volta para 1 e fica fazendo isso o tempo todo, tá? Pronto, ela vai ficar repetindo esse mesmo padrão, tá? Sempre aqui esses intervalos têm amplitude 1. Então, isso aí, em vermelho é o gráfico da função. Tá? Y igual a f de x. A função
ela funciona desta forma. Ela vale 1 de 0 até 1, depois de 1 até 2 ela vale 0, de 2 até 3 ela volta a valer 1 e fica oscilando entre 1 e 0. Bom, a respeito da série de Fourier dessa função, é correto afirmar o quê? Aí pede para assinalar todas as afirmativas que forem corretas, tá? Bom, claro, o lado de cá tem o mesmo comportamento, tá, gente? Ela é periódica, né? O lado de cá é o mesmo comportamento. Então, vou até desenhar mais um pedacinho aqui, né? Mas seria isso. Tá? Aí vamos olhar cada uma das afirmações e discutir o que a gente consegue em cada caso. Primeiro, fala assim, o A0 é igual a 1. O que é o A0, pessoal? O A0 é a gente calcular a integral, é 1 sobre L, né? Da integral de menos L até L, tá certo? Da função que for dada, né? Vezes cosseno de n πx, no nosso caso o n é 0, né? Sobre L. Então, o que eu fiz aqui, ó? Acho que eu vou fazer aqui diferente um pouquinho para ficar mais fácil vocês entenderem. O AN é isso aqui. Tá? Essa é a fórmula do AN. Em particular, se eu faço N igual a 0, eu não preciso de uma fórmula específica para ele, não. É só observar o que vai acontecer aqui se eu trocar o N por 0. Se eu troco o N aqui por 0, vai ficar 0 vezes π vezes x, isso dá 0, né? Então ficou assim, tá vendo? O cosseno de 0 dá 1. Então, o A0, ele é 1 sobre L da integral de menos L até L de f de x dx. Tá? Pronto. Alguns livros adotam essa fórmula como uma fórmula autônoma. Tá? Não tem problema. Se quiser esse A0 já, digamos assim, mais diretamente definido, tudo bem. Se não, você pode pegar do AN trocando o N por 0. Não tem problema. Uma observação. Ó. Essa função aqui, pessoal, ela não é par e nem é ímpar. Não tem simetria em relação ao eixo dos y, né? O lado esquerdo aqui, ó, nem é idêntico ao direito, como vocês podem ver, claro que não é idêntico, tá certo? Mas também não está espelhado. Estaria espelhado se fosse aqui, ó, tá? Aí ela seria ímpar, ok? E par se fosse assim, tudo bem? Ela não é nem par e nem é ímpar. Então, nesse caso, eu não vou ter esse expediente de simplificar meu trabalho. Ou seja, eu teria que achar os ANs e os BNs. Tá? Para os ANs darem todos zero, só se a função for ímpar. E para os BNs darem todos zero, só se a função for par. Tá? Então, aqui não vai ter muito jeito, eu vou ter que calcular. Né? Bom, uma dica, especialmente no caso do A0, é a seguinte, ó. Olha aí para a fórmula do A0. Ele é 1 sobre L integral de menos L até L de f de x dx. Então, no A0 não tem cosseno, porque o n fica igual a 0, o n πx sobre L dá 1, o cosseno dá 0, o cosseno de 0 dá 1. Então, some o cosseno, né? E o A0 fica com essa expressão, 1 sobre L integral de menos L até L de f de x dx. Tá? Então, para a gente achar o A0, o que você faz? Você integra a função de menos L até L e divide pelo L. No nosso caso, eu nem preciso fazer a integral, porque integrar de menos 1 até 1 essa função é calcular essa área aqui, ó. A área da região que é limitada pelo gráfico. Tá? Quanto que vai dar essa área? Aqui dá 0, porque não tem nada de área. Sobra a área desse pedacinho. Isso aqui é um quadradinho, 1 por 1. A área vai dar 1. Então, a integral daqui até aqui deu 1. É isso que eu queria usar como dica. Ó. Quando você tem ali um aspecto geométrico do gráfico, às vezes é fácil achar a área. Mais fácil do que achar a integral. Então, o A0, que no nosso caso seria 1 sobre 1, porque o L é igual a 1, tá certo? Da integral de menos 1 até 1 de f de x dx. No nosso caso, usando a integral como área, eu sei que isso vai dar 1.
Ok? Se tem alguma dúvida aqui. Tá. E outra coisa que eu queria comentar, ó, na série, esse A0 aparece como A0 sobre 2. Aí vem o resto da série aqui. Então, gente, esse termo independente da série, que é o A0 sobre 2, olha, ele é, quem que é o A0, né? 1 sobre L, integral de menos L até L de f de x dx. Ou seja, isso é integral de menos L até L dividido por 2L. 2L é o tamanho do intervalo. Você está integrando de menos L até mais L. E esse intervalo tem tamanho 2L. Quando a gente integra ao longo de um intervalo e divide pelo tamanho do intervalo, isso que aparece, né, ou seja, a integral da função dividido pela amplitude do intervalo, é o valor médio da função. Tá? Então, só para chamar a atenção disso, na série de Fourier, o termo independente, gente, é o valor médio da função no intervalo básico de definição, no intervalo menos L até L. Bom, mas voltando aqui à história, né? A gente viu que o A0 deu igual a 1. A primeira proposição era essa, o A0 vale 1, então sim, verdade. Vou colocar essa resposta aqui. Ok, verdadeiro, então o A0 realmente deu 1. Próximos itens aí. A série nunca converge para 0,7. Vamos olhar o gráfico aqui de novo, que fica mais fácil. O teorema da convergência da série de Fourier fala o seguinte: a série ela só tem dois caminhos para convergir, só tem dois lugares para os quais ela pode convergir. Ou para a própria função, onde a função for contínua. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, x igual a meio, no x igual a meio a função é contínua, não é? Então, a série de Fourier, se você trocar o x por meio, vai ser uma série numérica convergente e ela vai convergir para onde? Para a imagem da função no meio, ou seja, para 1. No 0,25, se você trocar o x por 1/4, a série tem que convergir para onde? Para 1. Tá? Pronto. No 1,5, está bem aqui? Também a função é contínua. Então, a série de Fourier, se você trocar o x por 1,5, vai ser uma série numérica convergente e ela vai convergir para onde? Para a imagem do 1. Pelo gráfico, a imagem do 1,5, aliás. A imagem do 1,5 é 0. Se você for pegar o 2,99, está um pouquinho aqui antes do 3, a função é contínua. A série tem que convergir para a imagem do 2,99, que é 1. Então, primeiro ponto, né, que eu estou chamando a atenção aqui, para onde a série pode convergir. Ela converge para a própria imagem da função nos pontos em que a função é contínua. E a outra possibilidade, nos pontos em que a função for descontínua, tipo no 1, no 2, no 3, no 4, no 0, no menos 1, aí, ó, onde tem os saltos no gráfico, a série de Fourier não vai convergir para a imagem. Então, no 1, por exemplo, a série de Fourier não vai convergir para 0. Você pode perguntar, então ela vai convergir para 1? Não, ela vai convergir para metade do caminho. Ela vai convergir para 1/2. Tá? Em todo ponto em que a função for descontínua, a série de Fourier converge para a média dos limites laterais, ou seja, para metade do degrau que é formado aqui. Ó. Tá? Bom, então, se a gente for analisar isso, a afirmação é de que a série de Fourier dessa função nunca vai convergir para o número 0,7. Resposta, isso é verdade ou isso é falso? Resposta, verdade. Por quê? Se você pegar um ponto x
que seja de continuidade da função, a série vai convergir para a imagem. Então, vai ter que convergir para o 1. Se você pegar um ponto para o 1 ou para o 0, tá? Se o ponto estiver em intervalos, né, ímpares, vai convergir para o 1. Em intervalos pares, para o 0. Ela fica alternando, né, um para cima, um para baixo, para cima, um para baixo, tá? Então, você pegar um x aqui, converge para 1. Pegar um x tipo aqui, para 0. Aqui, 1. Aqui, 0. Tá? E restam os pontos de descontinuidade. Nos pontos de descontinuidade, ela tem que convergir para metade do caminho. Então, ela converge para meio. Ou seja, ela nunca vai convergir para 0,7. Tá? Então, essa segunda parte é, de fato, verdadeira. Tá? Ela nunca converge para 0,7 mesmo não. Qual é a justificativa? A gente vou colocar aqui, né? Justificativa. Pelo teorema de Fourier. A série de Fourier de uma função f converge para a própria função nos pontos em que f é contínuo. E aí, nesse caso, gente, essa função que a gente está trabalhando a função ou vale 0 ou vale 1. Então, se convergir para a própria função, vai ter que dar 0 ou 1. Né? A função não admite nenhum outro valor. Tá? Então, nos pontos em que a função é contínua, a série converge para a própria função. E nos pontos de descontinuidade, a série converge para a média dos limites laterais. Então, se ela converge para a média dos limites laterais, ou seja, seria f de x mais f de x menos, tá? Sobre 2. Né? Se ela converge para a média dos limites laterais, no nosso caso, como é que são esses limites laterais? Deixa eu trocar a cor aqui, senão não dá para ver o gráfico. Ó, o que vai acontecer é algo desse tipo aqui, né? Nos dois casos, os limites laterais vão ser um igual a 1 e o outro igual a 0. Então, essa média vai dar 0 mais 1 sobre 2, ou 1 mais 0 sobre 2, que dá meio. Então, nunca vai dar 0,7. Ou a série converge para 0, ou ela converge para 1, ou ela converge para meio. Tá? No item C, ele pergunta assim, o termo B1 vai ser igual a 2? Quem que é o BN de forma geral, né? O BN é 1 sobre L, integral de menos L até L, da função f, vezes seno de npx sobre L, dx. Vou colocar o dx aqui embaixo que não coube. Deixa eu escrever direitinho aqui para caber certinho. Ó, o BN é 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x cosseno de npx sobre L dx. No nosso caso, quem que é o L? O L é igual a 1. Por que eu sei que o L é igual a 1? Porque é aqui o tamanho do intervalo, né? Deixa eu desenhar o outro pedacinho do lado de cá para ficar mais fácil. É assim, ó. Então, isso aqui é o L.
tá? Ou isso aqui é o L. Ou ainda, gente, se vocês quiserem pensar, o L é o período dividido por 2, tá bom? Então, como essa função é periódica de período 2, o L é 1. Tá? O L é o semiperíodo, ok? Então, no nosso caso, o L é 1. O BN vai ser 1, integral de menos 1 até 1, de f de x, cosseno de npx dx. Aqui a gente tem, só escrevendo o BN aqui, jogando 1 fora, tá? Para a gente calcular essa integral, a gente vai precisar dividi-la em 2 pedacinhos. Eu vou integrar de menos 1 até 0. E depois eu vou integrar de 0 até 1. Por que isso é necessário? Separar a integral em 2 pedacinhos, né? É porque no primeiro pedaço, de menos 1 até 1, de menos 1 até 0, a função vale 0. E no outro pedaço, ela vale outra coisa. Então tem uma diferença aqui, né? Se eu não levar isso em consideração, eu não consigo integrar, porque de um lado a função vale uma coisa, do outro lado ela vale outra. Então eu vou separar. Mas no primeiro intervalo, gente, de menos 1 até 0, deixa eu reduzir aqui só para vocês enxergarem o gráfico. No pedaço de menos 1 até 0, a função vale 0. Então, se a função vale 0, essa primeira integral aqui, ó, isso aqui vai dar 0, essa primeira integral toda vai dar 0. Integrar 0 dá 0. Tá? Opa, não é aí não, gente. É aqui, ó, perdão. Esse pedacinho aqui que vai dar 0, porque o f de x é 0, tá? Nesse intervalo. Então, essa primeira integral aqui vai dar 0. O BN vai ser a integral de 0 até 1. E aí, nesse segundo intervalo, né, de 0 até 1, a função vale 1. Então, eu vou trocar o f aqui por 1. Então, o BN é a integral de 0 até 1 do cosseno de npx dx. Bom, integrando isso, a integração é por substituição, tá? Eu vou colocar o resultado já pronto aqui para vocês. É seno de npx dividido pelo coeficiente do x, ou seja, por np, com o x variando de 0 até 1. Isso vai dar, então, o BN igual a... O BN não, B1... Isso vai dar seno de... Opa. Trocando o x por 1 vai dar np. Embaixo é np. E trocando o x por 0, seria seno de np vezes 0, dividido por np. np vezes 0 dá 0. Seno de 0 é 0. Então, isso aqui corta. O BN fica seno de np sobre np. Aí, pessoal, como n é um número inteiro, eu estou calculando seno de 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, isso dá 0 também. Tá? Tudo bem? Bom, depois o termo independente da série vale 0,5. A gente já fez essa conta, né, na verdade. O termo independente da série, lembra que a série é assim, né? A 0 sobre 2, mais somatório de n igual a 1 até infinito de AN, cosseno de npx sobre L, mais Bn, seno de npx sobre L.
Então, o termo independente da série é exatamente o A0 sobre 2, que é o valor médio que a função o termo independente da série é o A0 sobre 2, que coincide com o valor médio que a função assume no intervalo. No nosso caso, o intervalo de -1 até 1, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, o valor médio que a função assume nesse intervalo, aqui ela vale 0, né? A ponta de cá ela vale 0, depois ela passa a valer 1. Qual que é a média aí do valor, né, assumido pela função? 0 mais 1 sobre 2, que é meio. Esse aí é o valor médio, né, da função. A gente já tinha feito a conta, eu só estou recuperando isso, tá? Então, realmente, o termo independente é A0 sobre 2, tá? Deixa eu só conferir essa conta aqui da tempo, que eu acho que tem alguma conta errada aqui. F de x deu... Tá errado aqui, gente, por isso que deu 0. Vamos voltar aqui que eu escrevi a fórmula do Bn errado. O Bn é 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x seno de πx, seno de nπx. Não quer apagar. Aqui é seno. Tá, então, só reformulando, né? Os BNs são sempre senos, os cossenos estão nos ANs, tá? Então, aqui vai só alterar o finalzinho aqui. Aqui vai dar seno, que também é seno. Esse pedaço aqui continua dando 0, porque a função é 0. Então, aqui dá 0, porque a função é 0 nesse primeiro intervalo. Aqui é que vai ter uma diferençazinha. Seno de nπx. Aí a integral do seno dá cosseno. Então, essa integral do seno aqui é cosseno. Então, vai dar cosseno de nπx sobre nπ, com o x variando de 0 até 1. E aqui não vai dar 0 mais. Trocando o x por 0 aqui, ó, vai dar cosseno de 0 sobre nπ. Cosseno de nπ é aquele alternador de sinal, dá menos 1 elevado a n. Cosseno de 0 é sempre 1. Pronto, agora está certo, tá? É porque o Bn não podia dar 0 sempre, porque a função, se o Bn desse 0 sempre, ela não teria nenhuma parte em seno. Ela só teria a parte em cosseno, então ela seria uma função... ela seria uma função par, o que não é verdade, tá? Então, com certeza os Bns não podiam ser todos nulos, não. Então, aqui já está ok, Bn, né? Já achamos que o termo independente é meio, então isso aqui é verdadeiro. Naquele anterior, né? Eu acho que ele queria, na verdade, era o B1, né? Então, para achar o B1 no item C, agora é só trocar o n por 1. Vai dar menos 1 elevado a 1 sobre π, menos 1 sobre π. Isso vai dar menos 2 sobre π, tá? Então, se o B1 é igual a 2, resposta não. O B1 é menos 2 sobre π. Aí é falsa essa opção aqui. Essa afirmação aqui é falsa. Tá? O B1 não dá 2, não. Dá menos 2 sobre π. Aí o próximo a próxima afirmação, gente, a série de Fourier tem termos em senos e cossenos.
Resposta, sim. Por quê? Porque para a série ter só seno ou só cosseno, ela tem que ser ou ímpar ou par, tá? Então, essa função, ela não é nem par nem ímpar. Sua série terá realmente termos em senos e cosseno. Só funções ímpares, que só tem seno, vou colocar essa observação aqui, ó. F ímpar, série em senos. F par, série em cossenos. Se a F não for nem ímpar nem par, ela vai ter as duas partes. Vai ter uma parte em seno e uma parte em cossenos. F. Se ela converge para 1 no ponto T igual a 7,5, vamos olhar onde que está o 7,5, né? 7,5 é 3,5. O gráfico da função é assim. Ele começa valendo 1, depois baixa para 0, aí fica uma unidade valendo 0, sobe para 1, e fica nesse vai e volta, né? Sobe e desce aqui. Bom, como vocês podem perceber, o 7,5, né, 3,5, ele está aqui, ó. É um ponto de continuidade da função. Então, vamos observar isso. A função f é contínua em t igual a 7,5. Isso significa, pelo teorema da convergência de Fourier, que a série de Fourier vai convergir para f de 7,5. Quanto que vale f de 7,5? 0. Então, a série de Fourier converge para 0. Tá? Então, a afirmação de que quando o t for 7,5, a série vai convergir para 1 é falsa. Ela converge para 0, porque o 7,5 está aqui no meio do intervalo em que a função é nula, identicamente nula. Opa. E, por fim, item G aí desse mesmo exercício. A série de Fourier converge para 0 em t igual a 11. Bom, vamos descobrir onde é que o número 11 está lá naquele desenhozinho, né? E aproveitar o mesmo, mas acho que não vai dar, vai ficar exprimido. Bom, é em cima, depois embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, né? Então aqui você tem 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, depois o 9 vai estar em cima, o 10 vai estar embaixo, né? O 11 vai estar de novo em cima. Aliás, deixa eu fazer aqui embaixo direitinho, gente.
O 11 vai estar aqui embaixo, tá? De toda maneira, ele é um ponto de descontinuidade da função. Tanto estando em cima quanto embaixo, ele é um ponto fronteiriço aqui, né? É exatamente onde vai acontecer a descontinuidade, onde a função gera um salto, né? E nesses pontos, então, em t igual a 11, a função f de t é descontínua. E aí, novamente, pelo teorema de Fourier, a série vai convergir para a média dos limites laterais. Ou seja, para onde que ela vai convergir? Para metade do degrau aqui, ó. Ela vai convergir exatamente ali para o centro do degrau. Então, ela vai convergir exatamente para o 1/2. Ou seja, a série vai convergir para o 1/2. Se tem alguma dúvida aí, pessoal? Não? Alguma dúvida aí, pessoal? Não deu para entender direitinho, Frederico. Tá certo, então, pessoal. Bom, vamos então parar por aqui. Eu vou gravar mais um vídeo com alguns exercícios resolvidos, né? Tratando desse mesmo tema. Qualquer dúvida que vocês tenham também podem me mandar aí pelo Teams, tá bom? Obrigado, então, pela presença, pela participação, pessoal. A prova vai estar disponível, se o SIGA não tiver com problema de instabilidade, né? A partir de 11h30, tá? Ok? Obrigado, então, pessoal. E na próxima quarta-feira a gente ainda tem a nossa última aula, tá? Já aí, vou tirar as últimas dúvidas. Frederico, uma dúvida aqui. Eu cheguei atrasado na aula. Você vai disponibilizar a prova hoje? Ela vai ser disponibilizada hoje às 11h30, tá, Edilson? Beleza. Se não tiver algum problema de estabilidade no SIGA, senão com certeza amanhã de manhã. Mas ela já está lá. Se o SIGA estiver ok, 11h30. Se der algum probleminha, eu aguardo até amanhã de manhã, tá bom? A prova vai ser até que parte, professor? Prova é sobre série de Taylor e Maclaurin e série de Fourier, tá? Essa matéria da prova, tá bom? E ela Beleza, vai ter só uma tentativa? Só uma tentativa, Mariana, tá? Só uma tentativa e 2 horas para resolução, ok? Ok. Obrigado, então, pessoal. Boa noite para vocês, bom descanso. Qualquer dúvida, eu sigo à disposição lá no Teams. Até mais, gente. Aí já, Frederico. Boa noite, bom descanso. Boa noite, obrigado.